Então fala galera, beleza? Muito bom dia. Vamos aqui para a repercussão, mais um pouco aí da repercussão da vitória do Flamengo de 3-0 e também do título da Taça Guanabara. Dessa vez aqui, galera, mostraremos um pouco da mídia paulista falando dessa vitória do Flamengo, desse momento do Flamengo, como o Flamengo tem ficado cada vez mais forte. Isso está assustando os rivais, porque o Flamengo conquista o seu primeiro título no ano e jogando de uma maneira que assusta os rivais, né? Não perdeu ainda, não está levando gols e com certeza preocupa os times paulistas, e a mídia paulista está realmente admirada e assustada com o Flamengo. Vamos ver agora aí algumas mídias paulistas falando sobre isso. Deixamos aqui os créditos do vídeo, né, para a ESPN, para a Jovem Pan. Deixaremos na descrição o link certinho e pedimos a você que, por favor, se inscreve no canal, ative o sino, para você ficar por dentro de todas as notícias e novidades sobre o Flamengo, ok? E também o seu comentário, que é muito importante, e o seu like, claro. Vamos agora, sem enrolação, acompanhar essa repercussão da mídia paulista falando sobre o Flamengo. A mudança de rota desse Flamengo é o rubro-negro conhecendo o que é o Tite. O que é, eu já falei sobre isso aqui algumas vezes, o que até pro rubro-negro, que muitos rubro-negros eu vi que tinha até uma certa rejeição com o Tite, assim, para olhar pro lance de ser gaúcho, né? O papo do Tite ser retranqueiro. Quem fala isso em 2024 não vê futebol faz uns... Tinha muito essa história das oportunidades que o Gabigol, que é o grande ídolo do Flamengo, não tinha isso com ele na seleção. Tem muita coisinha, né? E até uma questão cultural do clube, né? O Flamengo é um clube onde... mais do que ganhar, é jogar com a bola, é um time que sempre se impôs tecnicamente. Isso é de clube, cada clube tem seu DNA, seu DNA, a sua identidade. E eles estão descobrindo que defender é importante, que quando você não toma gol, você não perde jogos. E o equilíbrio. É isso, e o Tite parte muito disso. O Flamengo não toma gol, gente, você pode ver. Verdade. E no jogo de hoje não só não tomou gol, ele também não sofreu. O Rossi assistiu o jogo. Teve umas 2 finalizações que ele só deu uma deitadinha ali, ralou um pouquinho o uniforme. Então, assim, quando você consegue dar essa sustentação defensiva para um time, para um elenco que tecnicamente, eu não falo nem time, para um elenco que tecnicamente é tão superior, se lá atrás te dá confiança, quem está lá na frente arrisca mais. E com a qualidade que você tem, as chances vão aparecer. Então, acho que esse é o caminho. Óbvio que eu quero ver o Flamengo num nível competitivo maior, com um nível de enfrentamento maior, para falar, não, agora os caras estão prontos, os caras chegaram. Eu ainda acho que não é o caso de fazer isso, mas o caminho é bem otimista, cara. Porque já dá um pouco do norte do que é esse trabalho, né? Porque você pega o nível de enfrentamento dentro do Campeonato Carioca, o Tite falou depois, ele deu uma ajeitada, né? Falando do nível do Campeonato Estadual, eu me referia aos grandes e tal, foi o que o Léo disse. E os grandes até concordo com ele. Concordo, então assim, tem o Fluminense, atual campeão de Libertadores, Recopa, também com esse time que a gente falou de uma janela muito boa de Fluminense, janela boa também de Botafogo, que se reencontrar tudo que construiu ano passado, enfim. O Vasco, e o Vasco também. Clássicos. Fazendo bons clássicos também nesse outro momento, enfim, até aí ok. Com grana, money, o funfa. Até aí ok, mas acho que o que projetar desse Flamengo adiante é isso agora, esse enfrentamento dentro de um Campeonato Brasileiro, dentro de uma Libertadores, com adversários de um outro nível técnico. Tem treinador, tem elenco, e se olhar dentro da Libertadores também, o Flamengo não é que tem o melhor elenco do Brasil, o Flamengo tem o melhor elenco da América do Sul. O Flamengo entra em qualquer Libertadores, a expectativa do Flamengo é bater no mínimo semifinal. Para ser assim, bem conservador. Né? Nem sempre vai acontecer. O ano passado, por exemplo, com o Olímpia, que foi uma coisa inacreditável, até a postura do time naquele jogo. Mas o geral é você olhar, brasileiro você tem que competir, Libertadores tem que competir. Eu acho que com essas características, eu acho que é até mais para brasileiro. Sim. É um campeonato que é de constância. Porque assim, cara, eu entendo toda a expectativa em cima de Libertadores, Copa do Brasil. Mas Copas, gente, às vezes é um jogo que te derruba. O controle da situação, o futebol você já não tem 100% de controle. No mata-mata as coisas podem acontecer. Eu acho que nessa toada que o Flamengo tá, os times que tomam um pouco gols no brasileiro, eles estão nas cabeças, sempre isso. Verdade. E o Tite, toda vez que ele foi campeão brasileiro, ele foi com a melhor defesa do campeonato. Então é isso, o Flamengo tá entrando nessa... Tá sendo titizado, né, como diz. Eu tenho uma grande amiga que está assistindo a gente, que ela falava, eu não gosto desse cara que é rubro-negro. Esse cara é retranqueiro, será? Vocês aqui de São Paulo gostam tanto dele. Ela morou aqui em São Paulo um tempo e voltou pro Rio.
Ela mandou esse dia pra mim, você tinha razão, eu tô titizado, hein? Aí, Tite é bom mesmo, hein? Falei, tô falando pra você, confia no pai, pô. Mas se o time dele hoje está equilibrado, o segredo desse Campeonato Brasileiro de pontos corridos é isso, né? Essa constância, esse equilíbrio o campeonato inteiro, e é assim que chegam os campeões históricos aí do nosso Campeonato Brasileiro. Vamos ver o que o Tite, então, falou depois desta vitória, também dessa conquista. Números de Pedro pra gente pelo Flamengo em 2024 são 8 jogos oficiais, 8 gols, 1 assistência. 61,3 minutos para participar de um gol, 3,9 finalizações até marcar. Marcou nos últimos 5 jogos, Léo. Taça Guanabara, eu falei? Tata Guanabara. É que a gente tava falando de Tite, é muito entendeu? Titibilizaram a Taça Guanabara, é isso. Mas vamos lá, com esses números de Pedro. Bom, essa semana teve convocação, né? E o Dorival gosta muito do Pedro, né? Tanto que quando o Dorival esteve no Flamengo, ele fez toda uma manobra ali para que o Pedro pudesse jogar, Pedro, Gabigol, e foi o melhor momento em que eles funcionaram juntos. E o Pedro chega à seleção assim, por conta daquele momento daquele time do Dorival. Exato. Né? E aí é interessante porque foi uma convocação que claramente quis dar espaço aos jogadores atuando no Brasil, e o Brasil hoje não tem muitos dos 9 dessa característica, né? Esse tipo de 9. Um que está na lista é o Richarlison, que está machucado. Imagino eu que se amanhã chega do Tottenham um aviso, não conte com o Richarlison, não vai dar, o Pedro está ali no começo da fila. Pelo que a gente sabe que o Dorival gosta do jogador e pelo que ele está aparentemente disposto a abrir porta, independentemente de onde o jogador jogue. O começo de ano é muito bom. O Tite, se a gente está falando que o Dorival deu muito espaço pro Pedro, o Tite, em função disso, também deu muito espaço para ele na seleção brasileira e o levou para a Copa do Mundo. Acabei de falar que o torcedor do Flamengo tinha um pouco de bronca que ele não levou o Gabigol, mas ele levou o Pedro, né? Então, eu acho que o começo de ano é muito bom. E hoje, na cabeça do Tite não tem a discussão, né? Na cabeça de muita gente, até outro dia, mas o Pedro saiu, o pessoal pegou no pé, entrou o Gabigol. Na cabeça do Tite, não é um assunto, né? O titular do Flamengo é o Pedro. E ele está entregando isso de maneira muito clara dentro do campo, né? Eu acho que esse é o ponto. E eu outro dia falei que essa discussão realmente ela não existe. Porque ele está sendo titular e ele está entregando. A gente não está falando de um jogador que está jogando nada e o outro pedindo passagem. Não é o caso. O campo fala. Não, fala. Ele gosta. E eu vou te falar, até para gestão de elenco, se você pegar e colocar o Gabigol do nada. E aí é muito louco, porque se você for pegar também, historicamente, a carreira do Tite, ele tende a usar mais jogadores que nem o Pedro e não como o Gabigol. O Pedro é um tipo de jogador que o Tite, quando ele não utilizou nos seus times, é porque ele não tinha realmente. O Tite gosta da figura do 9, sempre gostou da figura do pivô, do cara que retém a bola, do cara que tem um jogo aéreo forte. E é uma questão de preferência. E vou te falar, os dois dá para jogar junto? Dá. Só que o time que jogou com os dois juntos era um time com alguns desequilíbrios. É um time que ganhou tudo e tal, mas não era um time perfeito porque toda essa gambiarra para poder ter os dois, toda essa estrutura que você tinha que criar te gerava desequilíbrios. Entendeu? Eu não acho que teria que ter tirado o Dorival, apesar de eu entender o sentido ali. Eu acho que o Vitor Pereira vindo de um bom trabalho no Corinthians e ele não ter ido bem no Flamengo não quer dizer que ele é um mau treinador, mas o time vinha em queda com os dois juntos. E até nesse lance de equilíbrio. Então, assim, é natural. Eu acho que o Gabriel tem que, nas oportunidades que tiver, dar tudo e brigar por posição. Não existe contrato de futebol que você assina lá que você será titular. Você tem que brigar por posição. Embora a gente diga aqui, né, que essa discussão não existe, ela existe, porque o Tite foi questionado, sempre questionado, e Gabigol, e como é que é, jogam os dois, não joga, Gabigol fica, Gabigol sai. O Rodolfo Landim foi perguntado bem lá no campo, depois dessa partida, depois dessa conquista de Taça Guanabara, e o presidente do Flamengo falou o seguinte, abre aspas aí para ele: eu sou o presidente do Flamengo, ele, Gabigol, não vai sair do Flamengo. A torcida e a consequente conquista da Taça Guanabara. Tá? Foi uma vitória quase que protocolar do Flamengo. O Flamengo é campeão, ganhou do Volta Redonda por 3-0, como eu disse, assim, jogando futebol absolutamente protocolar. Né? O Flamengo é muito superior ao Madureira.
mostrou isso no campo, né? E tem também entrevistas, né, que a gente ouviu aqui no Band Esportes. A gente vai trazer uns bastidores aí dessa conquista, essa coisa toda, tá? Mas assim, Flamengo chegou ao seu primeiro gol logo aos 19 minutos com o Arrascaeta, né? Após um cruzamento do Luiz Araújo, o Bruno Henrique cabeceia, Bruno Henrique saindo da ponta, indo para a área, né? Quando a bola está do outro lado, ele faz esse movimento, cabeceando nos pés do Arrascaeta, que bateu de primeira, acabou fazendo o gol, né? E aí o Flamengo foi levando o primeiro tempo, né, com extremo domínio, sendo protagonista no jogo, inclusive, né, com os dois zagueiros, Fabrício Bruno e Davi Luiz, jogando no campo do adversário, né, numa situação que a gente vê, né, em alguns jogos do Flamengo contra equipes em que o Flamengo exerce o protagonismo do jogo, os dois zagueiros jogando ali no campo do adversário, tamanho domínio, né? O time adversário se fecha, o Flamengo vai lá e manda no jogo com seus dois zagueiros ajudando na construção do jogo, né? A gente viu algumas dinâmicas sobre as quais a gente vai falar aqui, de saída de bola, essa coisa toda, neste vídeo que tem um oferecimento da KTO. Vou seguindo por aqui, quais foram essas dinâmicas às quais eu me referi? Por muitas vezes o Flamengo saía com a bola, com três, né? Os dois zagueiros, e o De La Cruz recuando, jogando atrás do Pulgar, às vezes até vendo o jogo de frente, vendo o campo de frente. Ele faz isso muito bem, né? Então, um jogador assim que pode fazer múltiplas funções, como a gente já havia falado quando esse jogador chegou ao Flamengo, né? Um jogador que pode fazer várias funções. Isso aconteceu no primeiro tempo. A exemplo do que aconteceu em outros jogos do Flamengo, aconteceu no Flamengo e Vasco, por exemplo, com o Gerson baixando e liberando mais o Pulgar para participar das jogadas mais à frente, mais adiante, né? Confundindo até a marcação do rival. O Flamengo do Tite faz muitas vezes isso, por muitas vezes isso, tá? Então é uma dinâmica muito interessante, muito importante de ser ressaltada por aqui. No segundo tempo, né, o Flamengo perdeu o Fabrício Bruno com uma lesão no nariz, né, após um choque ali no último lance do primeiro tempo, né? Aí o técnico Tite faz a alteração, coloca o Léo Pereira no lugar do Fabrício Bruno, depois coloca o Cebolinha no lugar do Luiz Araújo, o Bruno Henrique segue, isso é importante, continua jogando pelo lado esquerdo, e o Cebolinha vai lá para o lado direito, né? Então o Tite, se não tem dois laterais, dois pontas pelo lado direito, ele começa a utilizar mais o Cebolinha jogando por lá, tá? E o Cebolinha, de fato, se apresenta bem por esse lado, tal, consegue fazer boas jogadas, tá? E depois do jogo houve entrevistas, né? A repórter Jéssica Dias entrevistou lá o presidente Rodolfo Landim, por exemplo, que falava sobre possíveis contratações. O presidente Rodolfo Landim disse, a janela não acabou ainda, quem sabe o Flamengo não fecha aí mais uma contratação. Lembrando que o Flamengo fechou com o Léo Ortiz, são 3 contratações e 3 contratações muito boas, né? O Flamengo trouxe Matias Vinha, De La Cruz e o glorioso Léo Ortiz, que vai ser titular da zaga do Flamengo. Então o Rodolfo Landim deixou claro isso, né? Que não vai parar por aí, pode ser que isso aconteça, então fique atento aí que de repente haverá mais contratações. Ele falou assim, não assinei absolutamente nada ainda com o Léo Ortiz, estou trabalhando nisso, mas Léo Ortiz sim será jogador do Flamengo, né? E é importante falar também sobre o Pedro, que chegou ao 10º gol em 10 jogos, né? Uma situação muito importante, né? 10 gols em 10 jogos na temporada, e ele se igualou ao Gabigol como principal artilheiro do Flamengo no novo Maracanã, né? O Gabigol e o Pedro agora têm 77 gols com a camisa rubro-negra, evidente, no novo Maracanã. Então isso mostra a boa fase do Pedro, que deixou dele no segundo tempo, após uma lambança danada da defesa do Madureira, melhor dizendo, né? Na saída de bola, o Pedro deu uma cabeçada lá, chegou cara a cara com o goleiro Mota para fazer o segundo gol da equipe do Flamengo. Aí o goleiro Mota saiu machucado, entrou o Douglas, que nada pôde fazer no gol de falta, né? Na falta muito bem cobrada
pelo Léo Pereira, o Carolino, né, que fez um belíssimo gol de falta, né? Isso é importante, o Flamengo não marcava um gol de falta desde o dia 29 de julho de 2023, quando o Arrascaeta, nesse tipo de jogada, acabou marcando, anotando um tento na vitória sobre o Atlético Mineiro por 2-1 no estádio. Se você curtiu, deixa o like, se inscreve no canal, ativa o sino e também o seu comentário. A gente viu aí, né, a imprensa falando sobre essa vitória do Flamengo, sobre esse título, e o Flamengo conseguiu vencer a Taça Guanabara invicto e sem levar gols, né? Pelo menos o time principal do Flamengo não levou gol. Isso é muito, muito bom. Acho que nenhum time, né, conseguiu fazer isso recentemente. Vem mostrando que o trabalho do Tite está tendo evolução e que nos próximos campeonatos isso pode ser aí um ponto-chave para o Flamengo conseguir, quem sabe, até mesmo ser campeão, né? Porque um time, quando ele é muito forte defensivamente, isso faz muita diferença em campeonatos, sejam campeonatos, né, de mata-mata ou campeonato brasileiro, né? Também é muito importante. E tem a questão que sempre se sobressai, que são jogadores de qualidade, né? Jogadores à frente, contratações do Flamengo, né? Os jornalistas falaram muito sobre isso, como torna o Flamengo muito mais forte em relação aos outros. Então vai ser muito difícil esse ano o Flamengo passar em branco, né? Até porque já venceu a Taça Guanabara, mas se falando de títulos importantes, mais importantes, como Campeonato Brasileiro, Libertadores, Copa do Brasil, o Flamengo tem muita chance, porque hoje tem um time muito unido, tem um treinador muito competente e jogadores que estão no seu alto nível e contratações que chegaram agora e no meio do ano deve chegar mais, né? Sempre o Flamengo contrata ainda mais em janelas no meio do ano, tem lateral direito para chegar, tem jogadores até mais para frente, né? Que é a ideia aí do Landinho, do Marcos Braz. Então, vai ser muito difícil esse ano o time bater o Flamengo, viu? O Flamengo esse ano tem tudo para vencer muitos títulos, né? Se continuar nessa mesma pegada aí, a tendência é que nenhum time chegue próximo aí de ameaçar o Flamengo. Mas claro que vai depender de muita coisa e que, né, a gente espera que esse Flamengo continue jogando dessa mesma maneira, porque vários jogadores estão em boa fase, né? Muita boa fase. Isso se deve muito ao trabalho do Tite também, empenho dos jogadores. Mas é só o começo, né? Só o começo. Tem muita coisa pela frente ainda. E com certeza você que torce para o Flamengo está muito ansioso para que tudo isso aconteça. Então, deixa nos comentários aí o que é que você achou desse primeiro título do Flamengo, da partida. Quem foi o melhor jogador na sua opinião? Se foi o Pedro, se foi o Arrascaeta, se foi o Léo Pereira que fez gol de falta. O que é que você mais gostou? Deixa nos comentários aí. Não esquece também de deixar o like, se inscrever e ativar o sino para você ficar por dentro de todas as novidades que trazemos aqui diariamente sobre o Flamengo. Ok, galera? Esse foi o vídeo, agradecemos a todos vocês e até o próximo, né? Próximo vídeo, nos vemos aí com mais informações, mais repercussão, esperamos aí, positivas do Flamengo. Tamo junto e até o próximo.